Aqui, configuração outra empresa, alocação de mão de obra. A configuração outra empresa, se a empresa faz também alocação para definir essas atividades. No cadastro e na configuração de outra empresa, não tenho nenhuma validação específica, tá? Não altera nada, segue o mesmo padrão que a gente já passou desde o começo. Se é CNPJ tomador, se é obra tem que ser CNO, configuração da empresa, tudo normal. Aí a única validação que eu preciso fazer é a GPS que eu informar no cadastro da outra empresa. Se é tomador, né, eu marcar como GPS não. Ao invés, então, dele buscar aqui a configuração da filial, a GPS, ele vai buscar, em vez dele buscar daqui da configuração da tabela GPS em outra empresa, ele vai buscar aqui do cadastro do organograma a GPS de acordo com cada organograma que ele está. Porque como tomador e obra empreitada, ele utiliza a GPS da própria empresa, então ele vai buscar lá do cadastro do organograma qual a GPS para caso de tomador. Para caso de obra, o GPS próprio em si, ele continua buscando aqui a tabela GPS da obra. Alocação de funcionários, aí temos aqui. Como agora a quebra por organograma, se a empresa possui alocação de mão de obra em outra empresa, ok, pode fazer aqui alocação de mão de obra, diretamente aqui na rotina utilitárias, alocação de mão de obra, porém ele vai ter que fazer duas situações. Porque se o funcionário muda todo mês, aqui ele só preenche o campo de alocação, e se ele vai mudar de organograma, eu consigo fazer múltiplas transferências por aqui, de organograma, ou então, que eu acredito ser a forma mais fácil, vir aqui histórico local filial, e já cadastrar direto aqui a informação. Vou pegar aqui vou pegar meu funcionário 58, só excluir aqui, poder dar o exemplo. Então, é mais fácil eu colocar aqui o funcionário. Aí eu vou definir um dos 3 anexos que ele esteve presente. Então, se ele está na atividade 3, vou selecionar o anexo 3 aqui. O motivo, alocação de mão de obra mesmo. E aqui, informa a outra empresa caso ele tenha alocação de mão de obra. Mas aí precisa ter o histórico informado com o organograma correto. Então, eu acredito ser mais fácil por aqui, por ser rotina diferente. Aqui na alocação de mão de obra eu só consigo fazer o cadastro aqui da parte dos tomadores, e aqui eu só consigo fazer a alocação por organograma. Então, vai definir por empresa. Então, eu deixei esse funcionário aqui nesse anexo. Vou pegar esse meu outro funcionário e vou colocar ele no anexo concomitante, esperando aqui o mês 11, vou deixar ele no anexo concomitante, e vou deixar ele aqui na própria empresa. Eu vou utilizar esse último aqui para deixar ele no anexo 4. Eu vou deixar um colaborador por anexo. Vou deixar aqui ele no exemplo, na obra. Então, a forma de locação de mão de obra. O que alterou é a questão aqui, que eu preciso informar ele no anexo. Claro, se chegar no próximo mês ele permanecer no mesmo anexo, vai mudar
a outra empresa, no outro mês eu posso vir aqui, apenas fazer a rotina de alocação de mão de obra, ele vai considerar pelo último histórico que tem preenchido a questão do anexo aqui da atividade concomitante. Então, esse é o procedimento para fazer a alocação de mão de obra de empresa concomitante. Acrescenta, então, aqui o campo que ele vai passar a validar. Precisa do organograma para validar. Vou só pegar uma outra situação. Eu cadastrei aqui no tomador. Ele no tomador 18, da atividade do anexo 1, 3 e 5. E vou cadastrar um outro funcionário. Vou pegar os 50 aqui. E vou colocar ele em outro anexo. Porém, vou vincular ele ao mesmo tomador. Vou colocar o tomador 18 aqui também. Está desligado. Deixa. Vou inserir aqui no mês 11. Vou colocar ele no anexo 4. Porém, eu vou colocar aqui na mesmo tomador. Então, tem um funcionário nesse tomador no anexo 3 e tem um funcionário nesse mesmo tomador no anexo 4. Então, se a gente olhar aqui no cadastro do organograma, a atividade do anexo 4 tem tabela GPS 9, a atividade do anexo 3 tem a tabela GPS 8. Então, são duas tabelas GPS diferentes para a mesma outra empresa. Lotação tributária. Eu acho que é, às vezes, a nossa maior dúvida, que teve maior número de atendimento também, quando as empresas do grupo 3 entrou agora que as empresas concomitantes. A lotação tributária, então, fica aqui em configurações, lotações tributárias. Nos dois outros exemplos que a gente passou, de empresa com alocação de mão de obra, empresa exonerada, para o caso de empresa de empreitada, subempreitada, empresa tomador de serviço, eu preciso avaliar qual a GPS que está informada na configuração da filial. Então, porém agora com esse porte, eu tenho que olhar a GPS vinculada no organograma. Então vamos só anotar aqui. Então os organogramas que a gente está utilizando de concomitante, ele tem a GPS 8, GPS 9 e a GPS 7. Então, temos a GPS 7, 8 e 9 nos organogramas. Então, aqui, se eu gerasse uma folha agora, ele daria erro, porque eu estou com a tabela GPS no organograma e aqui na lotação está totalmente diferente. Vou só filtrar aqui por outra empresa. Então, aqui eu tenho duas lotações. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu vou cadastrar. O que eu acho mais correto para orientar, para correr o risco depois de saber quando é. Tomador 18, vou colocar um exemplo. Tipo de GPS 04. Cadastro uma GPS para cada atividade. Então, eu coloco uma GPS 7, porque a gente não sabe no mês ali se o funcionário teve mais de uma atividade. Ele pode utilizar qualquer uma das 3 organogramas para esse mesmo tomador. Naquele caso, eu utilizei 2. Então, vou colocar tomador 18. Tipo de lotação aqui também, GPS 8. E GPS 9. Então, essa é a forma mais correta de fazer a tratativa. Então, cadastro o tomador aqui. Uma lotação para cada GPS, igual eu falei. Não vai ter problema eu ter mais de uma lotação para o mesmo tomador, para a mesma obra, desde que seja tabela GPS diferente. Da mesma forma para a própria empresa. A gente consultar aqui GPS da empresa, eu só tenho aqui a lotação 1 e 7
eu tenho a tabela GPS 1 e 2. Então, também da mesma forma. Vou cadastrar aqui. Vou marcar aqui própria empresa. 01, que é a lotação da própria empresa, tabela GPS 7. E não precisa informar outra empresa. Então, lotação 01, tabela GPS 8. Tabela GPS 1, lotação 1 e tabela GPS 9. E a mesma coisa para a obra, que vou pegar os 3 exemplos que eu usei. Então, obra própria. Só confirmar se ela tem alguma cadastrada. Mas, ó, filtrar por obra, ele também só tem uma lotação aqui. Aqui nesse caso, pela obra ter a própria GPS, então, ok, ele vai buscar daqui a configuração, não tem problema. E o restante aqui, o que é tomador que utiliza a GPS da própria empresa, ou da própria empresa, eu sempre tenho que cadastrar. Eu oriento, pelo menos, a cadastrar para o mesmo tomador todas as GPS que utiliza ali no organograma da empresa. Porque aí evita depois a gente descobrir só na hora de gerar uma 1200 que deu problema, porque não tem GPS vinculado. A gente vai olhar o organograma, tem a GPS, vai consultar a lotação do tomador da própria empresa e não tem uma.